Se enfrenta agora o Ituano no domingo no Scarpelli, promoção sócio leva mais um, acredito que um bom público vai estar recebendo aqui o clube. Como trabalhar o mental dos jogadores nessa preparação para que, caso aconteça aquelas cenas que a gente viu no jogo contra o Caxias, de protesto, de vaias, de reclamações dos torcedores, não deixem influenciar o desempenho da equipe dentro de campo? É interessante falar sobre isso, até parece que vocês estão sabendo mais do que a gente. Eu conversei sobre isso durante a semana. Eu li até uma frase muito interessante que só não é criticado quem não fala nada, quem não faz nada e quem não é nada. Então acho que isso tem que passar para a gente como um incentivo, né? Se as críticas vêm, a gente tem que receber isso como incentivo e não como um momento que seja para atrapalhar a gente. Provar que a gente pode sim, provar que nosso time é forte, provar que a gente pode fazer melhor e que a gente está trabalhando muito para isso. Não tem outra maneira, né? Eu não consigo treinar algumas coisas, eu não consigo pagar algumas coisas. O importante é que cada atleta assuma e assumiu, como assumiu até agora, essa responsabilidade de melhorar o nosso momento. Boa tarde, Pintado. O Figueirense enfrenta agora o Ituano, o terceiro colocado da Série C, e também conta com a marca de ser a segunda defesa mais vazada do campeonato e não vencer a partida desde fevereiro. Queria saber quais mudanças você vai fazer nesse time do Figueirense para ter mais consistência defensiva e conseguir fazer a primeira vitória do Figueirense no campeonato. Bom, falando sobre mudanças, né? Se existe algo urgente e importante para fazer, são mudanças, né? A gente precisa mudar algumas coisas aqui, não porque eu quero, são por necessidade de alguma situação. Do Gabriel é uma necessidade. Outras mudanças que a gente vai fazer é porque nós precisamos buscar um jogo mais equilibrado, pensando assim, mas sem pensar, sem esquecer do nosso momento ofensivo, né? A gente precisa encontrar esse caminho, essa experiência, essa inteligência, esse equilíbrio para finalizar e fazer os gols que a gente tem criado, né? A gente tem criado oportunidade, então a gente precisa colocar para dentro, e isso passa assim por um momento emocional de falta de confiança, de às vezes um mau posicionamento, algo que a gente está trabalhando para melhorar. Então eu não tenho dúvida que essas mudanças elas precisam acontecer, só não dava para acontecer de uma vez só, que mudar muito, né, de uma maneira assim muito drástica, a gente acaba correndo um risco ainda maior. Mas mais uma vez a equipe vai mudar por necessidade e porque a gente quer crescer e quer melhorar. Então, um pouquinho mais de 2 semanas de trabalho aqui no Figueirense, queria ouvir de ti como que tu acha que está sendo a assimilação dos jogadores, as suas novas ideias, como está teu contato com os jogadores, se está feliz com a evolução do que tu viu desse elenco até aqui, ou se tu acha que podia ser melhor? Então, claro que a gente gostaria que as vitórias estivessem aqui, né, para ficar redondo, para dizer que a gente conseguiu estar iniciando, né, uma recuperação. As vitórias seriam fundamentais e não dá para ser diferente disso, mas é algo que eu preciso, e vocês estão vendo, né? Vocês estão participando agora dos treinos, vocês estão percebendo que é um grupo sim que tem uma união importante, que acredita no que a gente está fazendo, que a gente vai construir, estão dispostos a qualquer sacrifício, a qualquer esforço, e a gente fala isso nos treinos principalmente. A gente vê os atletas muito atentos ao que a gente está falando, não tem nenhuma informação difícil, algo diferente, são informações básicas que partem do princípio, como a gente já negociou, né? Os próprios jogadores também comentaram isso. Esforço a gente não vai negociar. É muito legal treinar, fazer uma caneta, dar uma touca, tudo isso faz parte do jogo, é importante, mas o mais importante é a luta, é a entrega, é isso que o nosso torcedor quer. Então eu estou muito satisfeito com a entrega desse grupo e a vontade de melhorar. Cuidado, ainda nessa tua resposta de entrega e tal, no Catarinense, o Figueira não estava ali, mas o Figueira demorou também para conquistar a primeira vitória. Foi na 4ª rodada, no clássico contra o Avaí, os 3 primeiros jogos também bastante criticados, e agora está chegando na 6ª rodada querendo essa primeira vitória na Série C também. Mas o que tu está vendo nessas últimas 2 semanas, esses dias aí que tu comentou na outra resposta, está sentindo que está chegando essa primeira vitória? Poder falar sobre isso também é muito bacana, porque eu
Eu acordo todos os dias, vou dormir todos os dias pensando nessa vitória. A gente até conversou agora no vestiário qual vai ser a reação do nosso torcedor, né? Depois de algum tempo, quando a gente conseguir esse resultado tão esperado, quais são as comemorações que a gente tem preparado para um gol importante, para um momento importante. Então a gente tem sonhado muito com isso e o mais legal é que todo mundo está sonhando o mesmo sonho, né? Nesse grupo, aqui dentro do Figueirense hoje, todo mundo está sonhando o mesmo sonho. E o sonho de todos aqui é melhorar esse primeiro momento, é crescer, evoluir, encaixar bons resultados e algo mais que a gente sonha e quer colocar os pés no chão, né, de conquistar também. Ricardo, boa tarde. O Figueirense está 3 meses sem saber o que é uma vitória, né? Claro que você não estava nesse período anterior, mas em todas as partidas que o Figueirense perdeu ou empatou nessa Série C, a gente conseguiu marcar gols, né? E você até falou sobre esse equilíbrio que falta na equipe do Figueirense hoje. O que tem sido feito de diferente, né, como parte do teu trabalho para buscar esse equilíbrio também e conseguir, né, chegar nessa primeira vitória? É que são situações do jogo, né, que a gente tem coisa que a gente não consegue prever, né? A gente treina, a gente tenta fazer, a gente tenta adivinhar, mas algumas coisas são características de um jogo de futebol e o adversário que também treina. Mesmo o gol de falta contra o Itabaiana é um chute que há muito tempo eu não via, um chute tão forte, tão bem direcionado e tão difícil para um goleiro, onde nós tínhamos um gol mais escuro do que o meio-campo, né? Em Itabaiana, os gols eram mais escuros do que o meio do campo, pelos refletores. Talvez tenha atrapalhado a barreira, tudo isso, mas existe um adversário do outro lado que também quer um resultado, que também trabalha. Mas o que eu mais sinto é que a gente está se aproximando, né, desse equilíbrio. Tanto é que no último jogo a gente sofreu pouco atrás, vamos pensar assim, né? E quando a gente fala de números é exato. Nós mais sofremos gol do que fizemos. Mas quando você faz 2 gols, né, numa partida, a chance de você ganhar ela tem que ser mais de 90%. Né? A gente não pode fazer 2 e tomar 3. Isso é o grande desafio da gente aqui. E eu estou vendo que a gente está melhorando, a gente está crescendo. E eu sonho muito que, mais do que sonhar, a gente trabalha muito para que nos próximos jogos a gente consiga mais fazer do que tomar gol. Quando a gente anda assim na rua, conversa com o torcedor alvinegro, uma das reclamações que ele tem é justamente na questão do capitão, de que o Liger acaba sendo aquele jogador que não tem um perfil mais epidérmico, assim, de gesticular, e de que acaba sendo aquela liderança um pouco mais silenciosa. Até numa das respostas aqui tu falasse que o Figueirense precisava mudar. Essa mudança na abraçadeira de capitão é algo que passa pela tua cabeça? É que na verdade o capitão ele não é só quando usa faixa de capitão, né? Eu posso falar porque participei em alguns grupos como capitão e às vezes nem como capitão, né? Mas a gente tem uma certa liderança importante. Quando a gente coloca a faixa no atleta, não é só para tirar o par ou ímpar, não é só para, né, escolher campo ou escolher a bola. Esse capitão ele precisa, com atitude mais do que nada, ser referência para os outros. E a gente tem aqui, o Fabrício é uma excelente referência, Kaique é uma excelente referência, o Rafinha é uma excelente referência, Flávio, Lucas, Liger, próprio Felipe, são os jogadores que têm uma liderança com boas atitudes, são profissionais sérios, que têm entregado muito no dia a dia, e eu não estou falando para motivar, nem para fazer nenhum carinho, não, eu estou falando a verdade, que são jogadores que se comprometem com atitude, mais do que usar a abraçadeira de capitão, eles têm a atitude de liderar. Então quem vai para dentro do campo, para mim, ele tem que ser muito mais do que na hora do jogo, mas o Liger é um cara que tem uma ascensão no grupo muito importante. Quando ele fala, todo mundo escuta e isso vale muito. Pintado, olhando para a tabela da Série C, o Figueirense atualmente está na última posição, mas o mais importante é que já está a 6 pontos do início do G8. A primeira equipe dentro da zona de classificação já tem 8 pontos, o Figueirense ainda tem 2, ainda não venceu. Queria saber se o Figueirense ainda sonha como algo palpável essa briga pelo G8 ou se é algo distante. O Figueirense tem que focar agora na briga contra o rebaixamento, que é algo que está 2 pontos à frente do Figueirense. As duas situações, né? A gente está atento às duas situações. Repito, a gente está sonhando o mesmo sonho aqui dentro.
tanto a diretoria como jogadores, comissão técnica, a gente está sonhando o mesmo sonho. E o mesmo sonho é essa primeira vitória. Esse é o nosso principal sonho hoje, tira a gente do sério, na verdade, mas o nosso primeiro sonho é a primeira vitória. Eu acho que essa confiança que a primeira vitória vai nos dar, vai nos levar a sonhar, a nos aproximar e entrar numa zona de classificação que a tabela que vale, na verdade, é no final do campeonato, né? Então, a gente sofre muito com esse momento, é claro, mas a tabela que a gente quer mesmo é do final do campeonato e acho que a gente tem algo bom na frente esperando. Professor, anemicamente para ti, como está esse sentimento da reestreia de Scarpelli, que é para ter sido contra o Caxias, mas para ti não aconteceu, não pôde pegar ali a beira do gramado, mas dessa vez vai acontecer efetivamente. Como que está para ti esse sentimento de reencontrar essa torcida que deposita essa confiança em ti de fugir do rebaixamento e quem sabe o acesso até? Eu nunca vou esquecer os últimos jogos, né? O último jogo de 2018, né? Que foi aquele momento, 2019. Nunca vou esquecer aquele momento que nós chegamos, que a gente conseguiu resolver, né? Uma dificuldade muito grande. Acho que foi o momento mais difícil da história do Figueirense. E quando a gente chega aqui, o nosso torcedor está nos esperando. É algo que ninguém pode esquecer, né? Isso fica um título, é uma tatuagem, a gente pode falar assim, né? No coração, um carinho muito especial. Eu só tenho que agradecer. Esse torcedor comigo, o respeito, as críticas também recebo mais uma vez, eu recebo as críticas como um incentivo para melhorar. Então eu só tenho que agradecer ao nosso torcedor, porque ele sempre fez e sempre vai fazer a diferença e vai fazer sua parte. Pintado, na coletiva pós-jogo do Itabaiana, falou que o jogo contra o Ituano vai ser mais atrativo, até pelo estilo das duas equipes. E como esses últimos dias de treino e estudo também do adversário, né, com esses últimos dias de estudo, como é que tu acha que vai ser essa partida em relação a espetáculo para o torcedor também, que vai estar presente no Scarpelli, e também os pontos que o Figueirense, tendo visto no estudo do adversário, pode explorar para sair daqui para o que mais a gente tem feito, né, é estudar os adversários, ver os confrontos, ver o que a gente vai enfrentar, até para avaliar o mercado, né, o que a gente pode buscar no mercado aí. Isso tem um peso importante para nós. Está todo mundo aqui, não tem ninguém de braço cruzado. A gente está avaliando o mercado para a janela, para algumas coisas que vão acontecer em breve. O Ituano é uma equipe que joga muito com a bola, né? É uma equipe que quer o jogo apoiado, embora ofereça, né, um maior percentual de posse para o adversário, mas o Ituano tem 50% das finalizações no gol, diretamente no gol. Então é uma equipe muito perigosa. Conheço muito bem o treinador do outro lado, um profissional muito sério, muito capaz. E eu acho que vai ser atrativo porque o Figueirense tem que buscar a vitória. Tem um ingrediente que pesa muito para nós, que é, sem dúvida, o emocional, né? Eu tenho certeza que os primeiros 15 minutos que a gente conseguir caminhar bem, a gente vai conseguir estar mais solto dentro do jogo. Mas é um jogo que vai ser toma lá da cá, né? A gente tem que buscar isso para buscar o resultado que a gente quer. Convidado para essa partida que não vai ter o Gabriel Santiago, né? Que foi expulso no último jogo. Quanto que a ausência dele impacta esse teu esquema de jogo? E se tu pensa também na opção de 3 zagueiros para jogar essa partida de agora? São situações que a gente precisa trabalhar, né? 3 zagueiros nesse momento talvez não seja o ideal, né? Eu gosto sim, acho que em algum momento a gente pode até usar. A gente vem trabalhando durante a semana mais uma opção, né, uma maneira de jogo, para a gente não ficar engessado, só numa situação, embora alguns não tenham visto, né, mas a gente joga com 2 extremos abertos, a gente joga com 2 volantes, a gente joga com 2 atacantes. O Gabriel seria esse atacante, né, esse 9 falso que a gente fala. Então a gente joga assim num 4-4-2, só não vê quem não quer, e eu entendo isso, acho que quem tem que saber disso sou eu, é verdade. Mas o que mais a gente tem feito aqui no dia a dia. Nós temos jogadores aqui que já jogaram em outras funções e até renderam muito mais em outras funções. O Felipe Augusto. O Felipe Augusto jogou 2 anos no Operário como um 9 falso. O próprio João Lucas já jogou, né, por fora, joga por dentro. O Reift tem a condição de jogar por fora, por dentro.
Nicolas como um segundo atacante. Então a gente está decifrando algumas coisas ainda para a gente poder construir. E eu tenho boas opções para fazer esse jogo, já está definido, nossa equipe já está definida. Eu tenho boas opções para suprir o Gabriel, que vinha começando, né, a ganhar ritmo, melhorando bastante. Infelizmente a gente perde, mas nós temos um grupo. O Figueirense paga todos os jogadores aqui para que todos estejam prontos para jogar, né? E estão bem preparados.